Bem-vindos ao canal Rascunho DBD. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero externar a minha gratidão a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos aqui neste canal, certo? E nesta oportunidade estaremos comentando a lição da classe dos jovens, lição do segundo trimestre. Terminamos o trimestre passado com êxito, acredito, piamente, e iniciaremos doravante o segundo trimestre, onde estaremos aprendendo sobre os Salmos. A lição da classe dos jovens estará trabalhando a questão do livro de Salmos, né? Toda a revista é pautada no livro de Salmos. É claro que é muito exíguo, né? Muito pequeno, mas eu falo a revista, né? O livro de Salmos é o maior compêndio do Cântico de Israel, certo? E nós vamos estar aprendendo nesse trimestre sobre o livro dos Salmos. Vamos até o mês de junho, né? Até o dia 25 de junho, certo? Começaremos neste domingo, dia 2 de abril até junho. Glória a Deus, né? Então, isto posto, nós vamos estar, a primeira lição nos apresenta o livro dos Salmos. O tema geral da lição é encorajamento, instrução e conselho. Encorajamento, instrução e conselho. E o tema da lição de número 1, dia 2 de abril de 2023, é o livro dos Salmos. Tem bastante coisa interessante aqui no livro dos Salmos, né? E então, para isso nós vamos trazer aí um escopo historiográfico, né? Somando aqui com a nossa lição, né? Nossa revista, e o tópico da revista, tópico de número 1, como de praxe é dividido em 3 tópicos. O tópico de número 1 fala o livro que fala ao coração. O segundo tópico é composição e propósito de Salmos. O terceiro tópico é principais temas do livro de Salmos, né? Vai falar sobre a vida, vai revelar o Messias, vai trabalhar uma questão literária aqui muito interessante, né? Então o livro dos Salmos é isso aí. Nós vamos trabalhar agora sobre essa questão. O livro dos Salmos e Jesus, o comentarista coloca no seu primeiro momento, né? E nós vamos estar aí observando um pouco das curiosidades do livro de Salmos, né? Vamos começar então a nossa aula. Quantos capítulos tem o Salmo? Muito simples essa pergunta, né? Os Salmos são divididos em partes, em livros? Sim, são divididos em livros. Os cantos são divididos em livros, né? Quem escreveu os Salmos? Essas e outras perguntas responderemos agora aqui no canal Rascunho da IBD. Muito bem. Os Salmos eram o livro do coração do antigo Israel, né? Contém aí cerca de 150 canções. Elas foram reunidas para uso e adoração no templo de Jerusalém. Alguns salmos eram expressão de devoção pessoal. Muitos foram compostos aí como canção de adoração pública, né? A congregação entoava-os quando se reunia para as festas religiosas de Israel e outros momentos de celebração, né? Indivíduo ou grupo de pessoas repetiam aí de forma didática de lamentação em época de crise pessoal e desastre, o desastre nacional, por causa de sua profundidade, né? Então, essa profundidade espiritual. Então, representa o honesto da vida. Os salmos têm enriquecendo grandemente a vida de oração de muitos cristãos, né? E a adoração coletiva da igreja, propriamente dita. Então, o livro dos Salmos reflete a paixão do verdadeiro adorador, a expressão para toda a gama de emoção que a comunidade cristã, a comunidade da fé, experimenta, não é? Quando, para entrar na presença de Deus, por exemplo, e buscar o seu auxílio para uma vida diária, né?
um comentarista chamado Vernon Warley, ele diz assim, ele observa ao longo das páginas da Bíblia, os salmos de Deus usaram, né, a música para expressar aí, os santos de Deus usaram a música para expressar tanto a alegria como a tristeza. Lemos no livro, nos hinos de júbilos e sofrimento, canções que eram entoadas para inspirar profetas, coroar reis, celebrar casamentos e lamentar mortes, né? Então tinha assunto para todos os gostos, né? Podemos observar isso com muita clareza, né? No livro dos Salmos. Dentro do contexto do livro dos Salmos, quero aqui trazer o fator contextual da etimologia da palavra. O título Salmo, ele tem o nome do livro da Septuaginta grega, né? E quer dizer psalmoi. O termo psalmos, em grego, se refere a uma canção entoada com acompanhamento de harpa. O Novo Testamento também utiliza a designação Salmos, ou livro de Salmos. Quando vamos para Lucas capítulo 20, verso 42, e Lucas capítulo 24, versículo 44, Atos capítulo 1, versículo 20. Então, o título hebraico do livro do Salmo é Terrilim, que significa louvor ou cântico de louvor. Esta palavra é derivada da raiz halal. A raiz halal quer dizer louvar, certo? Então, que por sua vez é a base da palavra aleluia, né? Ou aleluia no nosso idioma, é tudo uma coisa só, não tem tradução a palavra aleluia, né? Salmos introduz a terceira parte do livro hebraico, da Bíblia hebraica, que é conhecida também como Tanakh, né? Ou como escrito Ketuvim, aliás, né? Então, é um grupo, né? É um agrupamento como dos livros poéticos na Bíblia, né? Os salmos foram compostos por muitas pessoas, títulos ou cabeçalhos, né? Cabeçalho, em diversos tipos de informação, com diversos tipos de informação, são concentrados em 116 salmos dos 150. Desses 116 cabeçalhos, 103 relacionaram o salmo a uma pessoa específica. E nós vamos trazer agora quem escreveu os salmos, né? Afinal, segundo os textos bíblicos, Davi e as informações que temos, Davi escreveu 73 salmos. Asaf escreveu 12. Os filhos de Coré, ou de Corá, escreveram 10 salmos. Jedutum escreveu 3 salmos. Salomão escreveu 2 salmos. E Etan, Emã e Moisés escreveu um salmo cada um. Cerca de 49 salmos é anônimo, não se tem notícia de quem foi o autor desses livros. A formação do salmo, ou do saltério de Israel, era composto por 5 livros, né? O livro 1 compreendia os salmos 1 até o 41, o livro 2 compreendia do salmo 41 até o salmo 72, o livro de número 3 compreende, do salmo 73 até o salmo 89. O livro de número 4 dos salmos compreende o salmo 90 até o salmo 106. O livro de número 5 compreende o 107 até o 150. Né? Os quatro livros próximos aí terminam com a doxologia, a palavra de louvor. Vamos ver isso em Salmos 41, versículo 13, Salmo 72, versículo 18 e 19, Salmo 89, versículo 52 e Salmo 106, 48. Então, o cântico de louvor do Salmo 150 serve de conclusão para o quinto livro. Então, para os Salmos, com toda razão dessas divisões quadrípulas, né, quintupla no caso, do Salmo não é clara, embora as fontes rabínicas sugerem que essa disposição, aliás, pode refletir uma tentativa de fazer um paralelo com os 5 livros da Torá, né? O primeiro livro
ele profere o nome Jeová cerca de 273 vezes. 273 vezes, né? Já Elohim aparece 15 vezes, né? No livro 1, que compreende os Salmos 1 até o Salmo 41. Ao passo que no livro 2, prefere Elohim, cita Elohim, Elohim, cerca de 164 vezes, ou ocorrência, como se diz, né? E Jeová apresenta 30 vezes. Outros agrupamentos, como compõem os salmos, são os cânticos, né? Os cânticos de Asaf, né? Os cânticos os salmos dos filhos de Coré, os cânticos de Aguz, né? Ou seja, o cântico da subida, ou o cântico de Ramage, né? Do Salmo 120 a 184 dizendo Salmo cântico dos degraus, cântico da subida, ou salmos de Ramage, certo? Bom, Asaf aponta aqui que Asaf escreveu o Salmo 50, 73 a 83. Os filhos de Coré, ou de Corá, escreveu o Salmo 50, 142, o Salmo 42, o Salmo... Vamos lá, os filhos de Coré escreveu o Salmo 42, o Salmo 44 até o 49, Salmo 84, Salmo 85 e Salmo 89, não é? Os cânticos de Aguz, que é dos degraus, aliás, que é Aguz dos degraus, ou cântico de Ramage, ou cântico da subida, são esses três nomes que se equivalem, não é? Que vai a partir do Salmo 120 a 134, são um total de 15 capítulos, né? 15 hinos, 15 canções, que provavelmente elas são entoadas pelos adoradores durante a peregrinação em Jerusalém. Alguns pergaminhos dos Salmos de Qumran apresentam uma organização diferente no livro 4 e no livro 5, né? Então, os estudos mais recentes sobre os Salmos, especialmente influenciado pelo Gerald Wilson, por exemplo, que sugeriram a possibilidade da existência de um saltério. O Wilson observou que os Salmos reais, por exemplo, com foco no rei Davi, estão localizados nas junções inicial, ou seja, dos 5 livros de Salmos, né? 5 livros aqui, essas divisões que é proposta para nós. Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5, e assim sucessivamente, entendeu? Então, essas informações são de fundamental importância, e é importante, interessante que aprendamos, que conheçamos, que trabalhemos dentro dessa propositura bíblica. Deixa eu pegar mais um material aqui. Muito bem, acabei de achar aqui. Certo? Então, o livro dos Salmos tem essa importância, tem essas informações, né? Nós vamos, quando vamos trabalhar essa questão, nós vamos ver aqui, né? Eu estou ministrando na congregação onde estou pastoreando sobre o livro dos Salmos, né? A doutrina do livro dos Salmos. Essa é a temática. E já ministramos 5 estudos, 5 terça-feira, sobre essas questões. E dividi isso da seguinte forma, só para um conteúdo de aprendizado. Eu coloquei os salmos penitenciais, salmos imprecativos, salmo dos degraus ou da subida ou de Ramage, conforme já disse, salmo de aleluia, salmo da história ou de história, salmos acrósticos, salmos messiânicos, salmo de Onim, né? Salmos da criação, salmo da família, salmos para a palavra de Deus, salmo da busca de Deus, salmo da libertação, até quando, por quê, né? A loucura, salmo da loucura da riqueza, os salmos e os perversos, o salmo do grande pastor, o salmo do supremo louvor, o salmo do homem fiel, o salmo de Deus Pai e de Filho e os salmos da unidade, não é? São interessantes essas divisões porque nos faz deixar muito claro
que o livro dos Salmos tem muitas doutrinas interessantíssimas, ok? Então, dando sequência aqui sobre o livro dos Salmos, né? Nós vamos observar que toda essa tendência, essa coerência, né, do livro dos Salmos, ele nos apresenta de uma forma muito abrangente um conteúdo muito vasto, né, que nos aponta para um crescimento não só no louvor, mas no sistema doutrinário da igreja, né? Como a igreja ganha com o livro dos Salmos, quanto, né? Por exemplo, nos Salmos imprecativos, por exemplo, os precatórios, tem informações assim muito valiosas, né? É um aprendizado, é uma doutrina muito consolidada, visto que é canto, mas serve para nosso elevo, não só elevo espiritual, mas também a nossa edificação doutrinária, né? Quando vamos fazer a tratativa dos Salmos, nós vamos ver o sofrimento de Davi, que torna-se uma poesia. A poesia é inspirada pelo Espírito Santo, tornou-se fonte de consolo para o povo de Deus, e ao longo dos séculos, se as perseguições e as traições que Davi enfrentou não tivessem acontecido, não teríamos a maioria de seus salmos, né? Então já é um fato interessante. O Salmo é um livro lido, né, cantado e pregado. Então no Salmo se lê, se canta e se prega, ok? Os Salmos são um reservatório inesgotável de refúgio para o povo de Deus, né? Ensinam tudo isso e exortam, confortam, consolam. Eles recorrem às nossas noites escuras e tristes do luto, no alvorecer das celebrações mais festivas. Eles também falam a nós, sobre nós, e no espelho podemos assim notar a nós mesmo em toda a nossa jornada, não é? E assim sucessivamente. Então há uma expectação muito grande, aliás, uma expectativa interessante, não é? Então o Salmo de Davi, os salmos não só foram de Davi, ou melhor, não é? Então a palavra salmo vem do grego, já disse isso aí. A palavra para instrumento de corda como harpa, o verbo é psalien, que significa tanger. A palavra hebraica para o livro Tehillim significa louvores, ou o livro contém como uma coletânea de cânticos, né, poemas e sagrados lá do livro de Hebreus. Então, nas palavras de Bill Arnold, por exemplo, pode-se dizer que os salmos representam aí o antigo hinário do povo de Deus. O russo Norman Champlin, ele diz que posteriormente o Salmo veio a ser o livro do Antigo Testamento, mais constantemente citado no Novo Testamento, ou seja, cerca de 80 vezes os primeiros hinários de Israel, em vários idiomas, incorporaram muito dos salmos que foram já musicados, né? Paulo Robertson, por exemplo, citando Joseph Addison Alexander, ele diz que o livro de Salmo é mais um heterogênico dos sagrados, que contendo cerca de 115 composições, cada uma completa em si mesma e variando um comprometimento do tema, do estilo, né, do tom que resulta no trabalho de muitos autores e de diferentes idades, ok? Quando vamos tratar quem foi a autoria do Salmo, os Salmos têm vários autores, né? Então, os vários autores propostos aí no livro de Salmos, no comentário, foram compilados em um só volume depois do cativeiro babilônico. Temos os Salmos de Moisés, que é o Salmo 90, escrito cerca de 1500 anos antes de Cristo, né? Os Salmos pós-cativeiro babilônico, como o Salmo 126, por exemplo, ou seja, o livro levou cerca de 1000 anos para ser composto, né? Cerca de 1000 anos. Então, o autor
já o autor do livro de Salmos são vários autores, não é um só, como já vimos aqui, como já citei aqui também, né? E assim sucessivamente. No livro de número 1, livro 1, que compreende o capítulo, 40 capítulos, né? É do capítulo 1 até o capítulo 41, fala de confrontação. No livro 2, do capítulo 42, 72, é comunicação. No livro 3, a devastação. No livro 4, o amadurecimento. E no livro 5, 107, pode ser 5 mesmo, né? A consumação. Então, confrontação, comunicação, devastação e emancipação, certo? São o que os livros, segundo os livros divididos, quer nos dizer, né? Segundo o texto apontado, né? Os Salmos de Ramagem, apresenta do Salmo 120 até o 184, porém o título Salmo de Ramagem, este grupo de 15 salmos não unidos por canções adequadas para peregrinos que buscá-lo, né? Então, dentro desse contexto todo, os salmos ele é importantíssimo, né? As ênfases do livro do Salmo. Godofredo diz que a grande frase do livro de Salmos são a confiança em Jeová e a Deus. Ele pede para todos os lamentos forem perversidades e pela injustiça Javé como rei, né? Do universo e das refeições posteriormente dito. Então, quando vemos como Jeová, rei do universo e das nações, o rei de Israel como representante de Javé em Israel. Israel e os israelitas individualmente como povo da aliança, não é? E assim sucessivamente. John MacArthur, ele diz que os salmos estão situados em 2 cenários. O primeiro cenário, os atos de Deus na criação. O segundo cenário é a vitória de Israel. Então, historicamente, eles abrangem o período da origem da vida até a alegria pós-exílica, né? E assim sucessivamente. Então, podemos ver toda a historicidade, toda a praticidade, não é? Dos cantos do povo de Israel, ok? E assim sucessivamente. Então podemos observar que a demanda para os salmos, né, não se vê muito, não é muito comum se pregar nos salmos, né? Isso me despertou interesse, não é? E eu lendo e estudando os salmos, né? Muitos materiais, muitas informações, e são muito interessantes, muito contundentes, não é? E assim sucessivamente, tendo a oportunidade do aprendizado, dentro desse contexto, é muito interessante para os nossos estudos, para as nossas colocações, para as nossas vocações, não é? E assim sucessivamente. Então, dentro de outra questão, nós vamos observar que tudo no livro dos Salmos é de suma importância para a sociedade, não só a sociedade daqueles dias, como na sociedade nos dias odiernos, né? E assim sucessivamente. Então, quando vamos observar, o Salmo ele é gracioso, ele encontra espaço em muitos lugares, mesmo se dizendo que está se definhando, não é? Devido à população estar sofrendo, mas eles cantavam porque estavam saindo do cativeiro, né? Estava saindo da frustração. Agora Deus estava cuidando desse povo, né? Mesmo eles rebeldes, mesmo se desviaram, tentando tirar do foco a atenção, né? Então, quando você prepara uma leitura no livro dos Salmos, você tem certeza que Deus vai usar você para falar ao coração das pessoas, né? Então, os Salmos, ele é de fundamental importância para o desenvolvimento do caráter, para o desenvolvimento da arte musical, para o desenvolvimento no seu contexto geral, ok?
Nos Salmos messiânicos, podemos ver aí no Salmos 2, o verso 7, Salmo 8, verso 5, verso 4 e 5, o Salmo de número 16, Salmo de número 22, Salmo de número 22, 16, Salmo de número 22, 18, não é? E os Salmos 40, e os Salmos 41, e o Salmo 68. Todos eles apresentam fatores do Messias, né? Que era filho de Deus, que foi feito menor que os anjos, que é o ressuscitado entre os mortos, que é abandonado por Deus, mas os pés e mãos que transportam as vistas praticamente dentro desse contexto. Nós vamos observar que o livro dos Salmos ele apresenta um compêndio de conhecimento, né, que é absurdo, tanto de informações, de contundências do livro, né, e todo o aprendizado dentro dessas obrigatoriedades, né, vamos chamar assim de obrigatoriedade, para podermos desenvolver, certo? Então, dentro desse contexto, o livro dos Salmos, né, data aí de não é pequena, não é apenas autor do livro dos Salmos, mas esse livro sagrado foi escrito por várias mãos, guiado e interpretado pelo Espírito Santo, não é? No sentido da matéria no sentido da metade das pessoas, das poesias, aliás, dos salmos, é atribuída a Davi. Há salmos atribuídos aos filhos de Corá, há salmos também, os atributos direcionados a Asaf, né, sumo sacerdote, só saindo aí, dentro desse contexto todo, se os salmos que apresenta todo esse compêndio de conhecimento, de gratidão, de louvor, de contrição, não é? Então é de fundamental importância aprendermos sim com os escritores dos salmos, né? Aprender sim com todos aqueles que buscam o contexto de verdade, né? Nós vamos observar que quando vamos falar dos salmos, denota-se uma certa facilidade, né? E não é verdade isso aí. Os salmos ele tem bastante implicação, né? Mas não é difícil de entender porque ele é objetivo. Os comentários já escritos nos salmos sintetizam bastante, né, esta questão. Nós vamos observar isso dentro de seus contextos, texto e subtexto, ok? Do livro de Salmos, fonte literária e etc e tal, certo? Então, como Deus usou o contexto de Moisés para prepará-lo a enfrentar a terra do Egito, né? Então, são perguntas que surgem, né, no nosso consciente, né? E assim sucessivamente. Então, o livro dos Salmos, ele é gracioso. O livro de Salmos, ele é importante. O livro de Salmos ele tem um grau de importância fora do comum. Então, todo esse contexto todo do livro do salmista, ele foi muito feliz quando, por várias vezes, ele pedia misericórdia, pedia que tivesse dele cuidado, né? E assim sucessivamente. Então, as bases doutrinárias do livro dos Salmos tem a mão de Deus constantemente viva, nua e crua, certo? Então, quando vamos observar todo esse contexto, podemos ver que o livro de Salmos é importantíssimo para o desenvolvimento da igreja, que eu chamo da igreja local também, por que não dizer, ok? Então podemos observar que assim como o Pentateuco, havia 5 livros de Moisés, né? Nós vamos ver os salmos do rei, nós vamos ver a questão das divisões dos livros, só para nos fazer aclarar um pouco, né? E assim sucessivamente. A chave para entendermos os salmos pode-se dar uma compreensão de plena eloquência dos salmos, né? Entendendo o princípio básico para poesias hereditárias, né? Então o salmista podia modificar esse padrão geral em diversas formas. Nós vamos ver
antes tem o seu prazer na lua de dia e de noite, né? Então temos aí todo o cuidado de Deus para conosco, principalmente no livro de Salmos, né? Então não temos muito o que fazer, porque os Salmos ele fala aos nossos corações, ok? Que Deus em Cristo nos abençoe. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas, né? Deus abençoe a todos no nome de Jesus.